A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombasa. Hoje, 23 de março, segunda-feira, estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Estamos no quarto dia de isolamento social, mas tenho certeza que Deus vai visitar a sua alma nesta noite e trazer refrigério para o teu coração. Eu quero ler um texto que está inserido em 2 Reis, capítulo 4. Verso 1 diz: certa mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegaram os credores para levar os meus 2 filhos para ser escravo. Disse Eliseu: me declara o que é que tu tem em casa. E disse: a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite numa botija. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, e vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os filhos, e eis que chegava com vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Respondeu: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu os teus filhos vivem do resto. Estamos aqui diante de um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. A narrativa do texto vai falar de uma mulher que o seu marido morre, e com certeza, enquanto estava com vida, ele contraiu algumas dívidas, não pôde pagar, morrendo, aquela mulher agora automaticamente assumiu a dívida do seu esposo, os credores na porta para receber, e talvez disseram a ela que daria um prazo para ela pagar, e se ela não pagasse, levaria os seus 2 filhos para ser escravo. E a Bíblia diz que aquela mulher, se vendo numa situação difícil, ela corre ao homem de Deus, declara o que aconteceu. Eliseu pergunta a ela o que ela tinha em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite em uma botija. Ele disse: muito bem, vá, peça vasilha emprestada aos seus vizinhos, não peça pouca, peça muita. A mulher foi, arrumou as vasilhas, ele mandou ela entrar em casa, fechar a porta e começar a deitar o azeite nas vasilhas. Os filhos traziam a vasilha, ela deitava o azeite, e quando terminou-se o azeite, terminou-se a vasilha, parou o azeite, ela agora vai perguntar ao homem de Deus o que deveria fazer, e ele diz: vá, venda o azeite, paga a dívida, e você e os seus filhos vivei do resto. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós alegramos o nosso coração, porque nós entendemos que em meio à luta, em meio à crise, é o cenário preferido de Deus para Ele operar um milagre na nossa vida. O texto que nós lemos, nós vemos que uma crise se instalou-se. Aquela mulher impossibilitada de pagar, impossibilitada de sanar aquela dívida. Agora os credores na porta, cobrando, querendo receber, e aquela mulher sem ter condição. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender algumas verdades para a nossa vida espiritual. E a primeira verdade que eu quero pontuar nesta noite é o versículo de número 1, quando aquela mulher chega diante do profeta e diz: olha, tu sabe que o meu marido era teu servo, e tu sabe que ele tinha intimidade com o Senhor. Nós vemos aqui aquela mulher pontuando 2 qualidades daquele homem: a qualidade de ser servo e a qualidade de ser temente. E quando eu olho para essa citação, eu me lembro do que está em Gálatas capítulo 7, quando diz que tudo aquilo que o homem plantar, um homem ceifará. Então eu entendo que a lei da semeadura, ela é real na nossa vida. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Quando nós somos fiéis, Deus permanecerá fiel. Eu me lembro do capítulo 17 de 1 Reis, quando o profeta Elias, em meio a um caos, em meio a uma crise, Deus chama Elias e diz: vá para o Querite, porque lá eu vou cuidar de você. 3 anos e 6 meses sem chover, mas a Bíblia diz que Deus agora
cuida de uma forma perfeita. O ribeiro não seca. Elias todo dia tem água fresca para tomar. Não tem ribeiro que suporte 3 anos ser meio de seca. Mas Deus preservou. A Bíblia diz que todos os dias vinham carne fresca para Elias comer. Não tinha chuva para ter pasto, para ter boi gordo, mas o Senhor preservava Elias comendo carne todo dia. A Bíblia diz que todo dia vinha pão. Eu não sei qual foi a padaria, mas eu sei que vinha pão. Não tinha plantação de trigo, porque era 3 anos e 6 meses, sem chover. Mas o Senhor provia pão para Elias comer. Então eu entendo com isso, irmãos, que Deus não precisa de métodos, de mecanismo humano para nos abençoar. Deus não depende de artifício da terra para abençoar a tua vida. Porque enquanto a terra está em crise, o céu permanece do mesmo jeito. Deus permanece fiel. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Uma segunda verdade que nós devemos pontuar nesse texto é quando a Bíblia diz que aquela mulher, ela recorre para o homem de Deus. A primeira ação daquela mulher foi recorrer para o homem de Deus. A primeira ação daquela mulher foi demonstrar as suas fragilidades. Muitas vezes nós não queremos demonstrar a nossa dependência. Muitas vezes nós nos achamos forte, nós nos achamos poderoso, nós nos achamos que sabemos, que podemos, que somos, mas aquela mulher entendeu. Aquela mulher compreendeu as suas limitações e ela vai ao homem de Deus, porque a igreja é assim. A igreja, quando não sabe o que fazer, a igreja sabe para quem recorrer. Glória ao nome do Senhor. Eu me lembro dos discípulos, quando Jesus convidou eles para dar um passeio de barco. De repente, no meio da viagem, o cenário muda. Se levanta uma tempestade, o vento começa a soprar, o mar começa a ficar bravio, Jesus dormindo e os discípulos tentando, os discípulos correndo, os discípulos querendo fazer alguma coisa, demonstrando que sabia, que podia, que tinha condições. De repente, não puderam fazer nada. E agora eles tiveram que reconhecer a sua fragilidade e chamar Jesus, dizer: Jesus, socorre-nos, porque vamos perecer. E naquele momento Jesus se levanta, de vento aquieta-te, mar te acalma, e houve bonança. E eles ficaram perplexos, dizendo uns aos outros: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus de Nazaré. Uma terceira verdade que nós devemos pontuar nesse texto é que aquela mulher não aceitou a crise como um beco sem saída. Quando os credores chegou na sua porta e disse: pague a dívida, ela disse: eu não tenho condição. E eles disseram: então vamos levar os seus filhos para ser escravo. Parece que eu estou vendo, aquela mulher poderia correr para o quarto e chorar. Aquela mulher poderia ir para o fundo de uma rede, se enclausurar no seu mundo, entrar numa depressão profunda, mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai em busca da solução para os seus problemas. Ela não se deu por vencida, ela não entregou os pontos, ela não teve a crise como um beco sem saída. Automaticamente ela se levanta e diz: eu vou recorrer ao homem de Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar a solução. Glória ao nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, nesta noite, em meio às suas crises existenciais, não se dê por vencido. Você se lembra daquela mulher cirofenícia, da mulher cananeia, que ela sai de casa agora eufórica, radiante, dizendo: eu vou chamar Jesus, Jesus vai parar, vai me escutar, eu vou ter um diálogo com ele. E ela começa a gritar: Jesus, Jesus. Aí o texto diz que ele não lhe respondeu palavra. Aí ela continua gritando: Jesus, Jesus. Agora os discípulos se levantam com seu eufemismo, dizendo: ei, manda ela embora, que vem com chocarrice, com gritaria, despede esta mulher. Mas ela continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus diz: ei, mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. A Bíblia diz que ela se prostra e começa a adorar: Jesus, tem compaixão de mim. Aí Jesus diz: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: muito bem, Senhor, eu entendo,
Mas faça uma coisa, depois que vocês se alimentarem, que encherem, que se fartarem, eu estou aqui debaixo da mesa com a boca aberta, despeja uma migalhazinha. Aí Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como deseja o teu coração. Glória ao nome do Senhor. Uma quarta verdade que devemos pontuar nesse texto é que o fato de sermos servos não nos isenta de passarmos por dificuldade. Aquela mulher disse: tu sabe que o meu marido era teu servo. Isso aqui vai de encontro a um evangelho que é pregado hoje. Um evangelho que diz que o servo não sofre, que o servo não pode passar luta, que se estiver enfermo é pecado, que se não tiver dinheiro está em maldição. Mas o texto vai dizer que ainda como servo, ele padeceu, ainda como servo, a crise foi instalada na sua vida, porque nós não estamos isentos. Jesus foi muito verdadeiro conosco, quando ele disse: eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Então, se nesta noite você está passando por uma luta, se nesta noite você está sendo provado por Deus, alegre o seu coração. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, o fato de você ser servo não lhe isenta das problemáticas da vida. A Bíblia diz que Jesus amava toda a família de Lázaro, mas Lázaro morreu. Glória ao nome do Senhor. Então, eu preciso entender esta verdade. Porque quando o texto de Marcos 4 diz que a tempestade se levantou-se, o texto vai dizer que dentro do mar havia vários barquinhos. Então, quando o vento soprou, soprou para tudinho. Quando a tempestade levantou-se para todos eles. Mas qual é o diferencial de ser crente, pastor? É porque crente não sofre? Sofre. É porque crente não passa luta? Passa luta. É porque crente não tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas qual é o bom de ser crente? É porque em meio à luta nós não estamos só. Em meio à dificuldade, nós recorremos para aquele que é maior do que a nossa dificuldade. E o texto diz que o vento levantou para tudinho. Mas onde é que estava Jesus? No barco dos discípulos. Glória ao nome do Senhor. E a última verdade que devemos pontuar nesta noite está no versículo de número 2. Quando Eliseu perguntou a ela: me declara o que é que tu tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada. Eu quero dizer a você nesta noite: cuidado para não perder o equilíbrio em meio à luta. Cuidado para não perder a visão em meio às dificuldades. Mas nesta noite eu vou fazer como fez Eliseu com aquele moço. Eu vou orar para que Deus abra os vossos olhos e se cumpra na sua vida Hebreus 12, que você possa correr com paciência a carreira que está proposta, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te ajude em o nome de Jesus.